água de melhor qualidade, essa está acabando. Um problema estratégico que tem que ser feito por antecipação. Não faz sentido nenhum, as aves não estão doentes. Preciso andar com muita prudência para evitar um acidente. Em Nova Friburgo, os agricultores familiares são aproximadamente mais de 2.000, organizados sob a forma de associações. Os municípios que formam o Cinturão Verde da região serrana são, além de Nova Friburgo, Teresópolis e Sumidouro. No entanto, em termos de associativismo, somente Nova Friburgo tem essa forma de organização social mais bem estruturada. Cooperativa, sindicato e associativismo. Quais são as diferenças? São instrumentos sociais da maior importância, né? A associação, ela é assim, uma fase inicial da organização, né? Então, ela não envolve dinheiro, não envolve recurso. Basicamente, são discussões sociais, seja para encaminhar proposta para a prefeitura, para o Estado, ou mesmo para o município, né? Através dos conselhos que possuímos. A cooperativa, ela leva mais o aspecto econômico, mais dinheiro. Ou se pode ser uma cooperativa de crédito, pode ser uma cooperativa de comercialização, de venda, de compra direta, compra coletiva de insumos, né? Por exemplo, nós temos aqui uma associação que é referência nacional em termos de organização, que é a Amorango. É uma associação de produtores de morango, criada dentro do programa Associar, é um programa municipal, a partir de 2001. Curiosamente, a primeira reunião que eu fiz com os produtores de morango, eles sentaram assim, bem descrentes um do outro, né? Eram 5 produtores de morango na época, e isso foi em 2003. E eu falava na época a importância de eles se associarem, de formar uma associação. E as coisas foram acontecendo. Hoje são 41 produtores de morango, fazem compras coletivas, fazem vendas coletivas, né? E agora encaminhamos para a Câmara de Vereadores para que o município possa ter a lei, né? A festa do morango vai ser uma festa oficial do município. E o Daci Kondak, que é um ex-presidente, já fez viagens para o Brasil, dando depoimentos para o Brasil, afora, da experiência de sucesso da Amorango. Então, dentro desse mosaico social que o município possui, eu destacaria a Associação de Morango, de Nova Friburgo. Morango, até então, ele era a única variedade produzida, uma variedade mais dura, sem açúcar. Hoje produzimos 6 novas variedades. O morango hoje é produzido o ano inteiro, só era produzido durante uma faixa do ano. Se produz morango o ano inteiro. A produtividade praticamente triplicou das plantas, né? Isso graças ao associativismo, ao esforço que o produtor rural fez em ceder um pouco de seu tempo, né, da sua família, seu convívio familiar e seus negócios para uma convergência social em termos do associativismo. Então hoje a Amorango é referência nacional
Que bom, né? Que bom. E cada vez mais a produção aumenta e está cada vez se consolidando mais as festas, né, voltadas ao morango. E a partir do ano que vem, nós teremos oficialmente no município a festa do morango pelo esforço desses agricultores. Ah, que bom. Quer dizer que a prática veio antes da própria lei, né? Da própria regulamentação. E com relação aos produtores de flores de corte, você também teve dificuldade no início, né? Sim. Nessa região, né? Que é uma região difícil, fechada, né? Vargem Alta, porque é a característica do agricultor, né? Ele é meio, esse isolamento. Né? É difícil chegar, né? Até 2001, Vargem Alta era conhecida por um ônibus sujo que passava no Alberto Brown empoeirado. Era a marca de Vargem Alta, né? E na época, em 2001, fui até Vargem Alta, fiz uma prospecção das potencialidades, né, econômicas e sociais, e já tinha uma associação, tinham duas associações, Vargem Alta de baixo e Vargem Alta de cima. E brigavam, né? Era conflitante, né? E, na verdade, assim, a participação mínima, né, que existia entre eles, que o poder público, na época, não fazia nenhuma inserção sobre Vargem Alta, né? Nós fizemos um cadastro rural, né? Foi o primeiro município do Brasil que fez um cadastro rural em 2002. Dos 5.600 mais municípios que a República do Brasil possui, é o único município do Brasil que possui um CGPR, Cadastro Geral de Produtor Rural. E nesse cadastro... Quantos são? Oi? Quantos são? Produtores? Mais ou menos. 190. 190 a 200 floricultores em Vargem Alta. Você está falando só em Vargem Alta? Só em Vargem Alta. Só em Vargem Alta. Então, Janaína, nós conseguimos perceber que em Vargem Alta, além da produção de flores, né, que foi consolidada nesse cadastro rural, tinha lideranças também com potencial de fazer uma expressão maior de suas atividades. Nós propomos, então, a criação de uma associação única, que foi a Afloralta, Associação de Floricultores de Vargem Alta. E a partir daí, muitas coisas aconteceram. Por exemplo, as flores de Vargem Alta saíam de Vargem Alta, chegavam até as Brownies, passavam pelo centro de Friburgo e ia para o Rio de Janeiro. Tinha que voltar 18 quilômetros até o município, porque às vezes não tinha caminho pela estrada dos Freimãs. A partir da organização deles, nós conseguimos levar o asfalto que vai de Vargem Alta até a RJ 142. Então as flores de Vargem Alta, saem de Vargem Alta, passam para a RJ 142, Friburgo-Lumiar, e vão até o Rio de Janeiro. Economizamos 18 quilômetros, 36 dias de volta. Muita coisa, né? Muita coisa. E esse asfaltamento foi conseguido, claro, houve uma política pública voltada para isso, municipal de governo do Estado, mas a organização social foi fundamental nisso. E, além disso, além desse asfaltamento, né, que facilitou, diminuiu os custos com a produção, foi instalado em Vargem Alta o IBELGA Flores. É a primeira escola do Brasil com capacitação em floricultura no ensino fundamental. Olha só que coisa bacana. Então você já tem nas escolas municipais de Vargem Alta... uma única escola de Vargem Alta. Que dá, além do ensino regular, a capacitação em floricultura. É a cultura do IBELGA, a escola, a pedagogia da alternância, né? Assim como o IBELGA lá do terceiro distrito. Vargem Alta também possui seu IBELGA com capacitação em floricultura. Então você percebe bem quantas coisas que aconteceram em Vargem Alta, a visibilidade que deu para Vargem Alta, e em 2001 nós criamos a Festa da Flor. Foi o maior evento da floricultura no estado de Janeiro. Ela foi várias vezes realizada no SESC, né? Nas instalações do SESC de Nova Friburgo. Sim. Chegou a dar 20, 30 mil pessoas numa Festa da Flor. Sim, é famosa. Uma coisa assim fabulosa, a Festa da Flor. E há necessidade dessa retomada dessa festa, dar muita visibilidade não só para a Vargem Alta, a floricultura, e como também para Nova Friburgo. Nós hoje ostentamos o título de segundo maior produtor de flor de corte do país. Então isso é interessante, não só do seu ponto de vista da produção em si, como também para o turismo rural, né? Existe uma esteira muito grande que se possa aproveitar em torno disso. Vargem Alta tem um valor enorme para nós. E eu digo Vargem Alta, incluindo o Estuqui, que também produz, há um pouco de produção também em Conselheiro e também nas Janelas Andorinhas, mas 95% são produzidos em Vargem Alta e Estuqui. Ah, tá certo. Olha só, com relação às formas de comercialização, ela tem mudado assim de um modo geral, eu já estou falando da agricultura de um modo geral, ela Sim. tem mudado assim durante os anos, por exemplo, as compras públicas de hortaliças, legumes, como é que elas acontecem aqui em Nova Friburgo? Tem mudado e muito, né? E para melhor. Quem teve a oportunidade de conhecer o CEASA há cerca de 30 anos atrás,
era assim uma forma jurássica de se fazer comercialização. Eu me lembro muito bem que os agricultores tinham uns jalecos, né, e guardavam o dinheiro nesses bolsos e cheque sem fundo sobrava. Porque os compradores vinham do Rio de Janeiro para cá, emitiam cheques e, às vezes, muitas vezes, não recebiam. Tinha uma perda, uma evasão de recursos muito grande do município de Nova Friburgo em função esses não recebimentos dos produtos, né, dos valores dos produtos. E a forma de comercialização ela foi decisiva nesse processo, porque os supermercados eles começaram a fazer as compras diretas nas propriedades. Fugiu um pouco o atravessador, né? Porque a cadeia tinha muitos atravessadores. Certo. Quando os supermercados começaram a comprar diretamente, saiu dessa cadeia de atravessador umas duas ou três peças. Então o agricultor se capitalizou cada vez mais. Teresópolis, por exemplo, eles são organizados muito mais na forma de comercialização direta. O produtor rural ele consegue montar uma estrutura mínima, faz as suas embalagens e vende diretamente os seus produtos. Está até mais avançado um pouco que nós nesse aspecto. Mas e algumas empresas que comercializam somente hortaliças e legumes, né, começaram a chegar até Nova Friburgo. Então hoje o produtor rural ele foi diversificado as suas formas de venda de seus produtos, o que deu mais oportunidade de negócio para ele. Muitos deles eles conseguem direcionar todas as suas vendas para uma empresa só. Porque hoje ele recebe... Aí não passa pelo SEASA. Exatamente, ele recebe um pouco menos, mas é certo ele receber. Ele pode organizar a sua propriedade sob o ponto de vista de investimentos, porque ele pode contar com dinheiro. O que há 25, 30 anos atrás era uma incerteza muito grande. Ele plantava, não sabia se ia colher, ele colhia, não sabia se ia vender, e se vendesse, não sabia se ia receber. Então hoje ele tem uma certeza maior, né, de que ele vai receber o valor dos seus produtos produzidos, porque ele vai receber, ele pode planejar a sua propriedade. Uhum. Em relação assim, aos municípios vizinhos, que produzem assim, tanto quanto Nova Friburgo, vou dar um exemplo, Sumidouro. Né? Sumidouro, me parece que comercializa muitos produtos deles no SEASA. Como é que está a situação deles, assim, dessa relação? E, por exemplo, também Teresópolis, que nós somos assim, meio que competidores, né? Como é que fica essa relação, nesse mundo rural aí, esses outros municípios? Eu tenho dito que Nova Friburgo, Sumidouro e Teresópolis, nós estamos inserindo o Triângulo das Verduras. Nacionalmente conhecido como Triângulo das Verduras. Né? Friburgo, Teresópolis e Sumidouro. Exatamente. Esses três municípios, nós possuímos o maior adensamento de agricultores familiares da América Latina. São cerca de 15 mil agricultores adensados dessa região, que com o terceiro distrito, Teresópolis e Sumidouro. Mariana, Soledade 1, Soledade 2 e Teresópolis ali com Bom Sucesso e adjacências, né? Então, Nova Friburgo se difere assim, consideravelmente no associativismo. Teresópolis tem 3 associações de agricultores familiares. Sumidouro tem 2 associações, Nova Friburgo tem 30. Então já dá uma diferença muito grande na sua forma de organização. Nova Friburgo faz as compras públicas através de chamadas públicas do PENAI, que é o Programa de Compras para as Escolas, né? A Associação de Serra Nova, ela fornece os alimentos para a Prefeitura de Nova Friburgo e distribui alimentos fresquinhos para as escolas. Aqui veio da reforma agrária, né? Exato, que veio da reforma agrária. Então, os alimentos produzidos hoje na área rural, a Secretaria Municipal de Agricultura é parceira desse processo, nós cedemos o caminhão e o motorista para que todos os dias as escolas possam receber seus alimentos frescos. Então, não há perda econômica e de produtos nessa cadeia, que sai do agricultor familiar diretamente e vão para as escolas. E Teresópolis e Sumidouro ficou muito distanciado desse processo. Estão muito longe desse desenvolvimento social. Não conseguiram chegar a fazer um arranjo social para que os benefícios também possam chegar aos agricultores. Meu nome é Devanir de Oliveira Gravino, sou presidente do Sindicato dos Agricultores Familiares de Nova Friburgo. Sou morador da localidade de Santa Cruz, Centenário. Tá? O associativismo no nosso município, a gente conseguiu unir as nossas comunidades, né? As nossas comunidades eram um pouco meio distante uma da outra, a gente conseguiu unir as nossas comunidades, os nossos agricultores, em benefício de cada comunidade. A vantagem do associativismo foram, primeiramente, economicamente, a gente teve o PA, entendeu? Que a gente, junto com a Conab,
ajudou bem a desenvolver as nossas comunidades. E segundo, o PENAI, que foi botando para fornecimento de escolas do nosso município. Então, economicamente, deu uma alavancada dentro do nosso município. E estruturalmente, a gente conseguiu, junto com o sindicato e a associação, a gente conseguiu trazer alguns benefícios, como o Rio Rural e as estradas da produção também, que melhorou o escoamento da produção dos nossos agricultores. A gente, nas reuniões de associação, a gente passou a perceber que a gente precisava criar o Sindicato dos Agricultores Familiares em Nova Friburgo. Então a gente começou a criar um grupo dentro da associação para a gente formar o sindicato. E daí que surgiu o nosso Sindicato de Agricultores Familiares, que hoje está instalado aqui dentro do SEASA, com a parceria com o SEASA aqui hoje em Nova Friburgo. O associativismo hoje, a gente conseguiu dentro do associativismo revitalizar o SEASA novamente hoje, porque o presidente do SEASA começou a visitar a associação e falando da importância da gente voltar a funcionar o mercado do produtor da região serrana. E com isso, a associação começou a divulgar isso e dentro dessa divulgação a gente hoje voltou ao mercado que a gente era há 10 anos atrás, que vocês estão vendo a produção que a gente tem hoje aqui. Há 3 anos atrás, o nosso SEASA aqui estava morto, não tinha movimento nenhum. Então, a gente, com o associativismo que a gente tem uma rede grande de associativismo dentro do município, a gente conseguiu revitalizar o SEASA. Com isso, a gente criou uma grande rede de emprego dentro do nosso município aqui, dentro do nosso distrito, né? E economicamente foi muito bom para o nosso comércio, todos aqui em volta do SEASA hoje aqui, que ajuda o agricultor dessa parte que o SEASA voltou a produção que nós temos hoje no nosso município. O associativismo gerou uma das mais importantes ferramentas sociais do município, o Sindicato dos Agricultores Familiares de Nova Friburgo, o SINDAF. A sua sede anexa ao SEASA, que facilita o seu acesso, pois quando os agricultores vão comercializar os seus produtos nesse mercado, tem um sindicato próximo para resolver os seus problemas. Ali existem escritórios para informações aos agricultores e prestadores de serviço, como vemos nessas imagens. No andar de cima, um auditório para palestras e reuniões das associações. Já existia alguns movimentos associativistas espalhados. Por exemplo, a primeira associação de Friburgo foi a CLUMAP, Clube das Mães de São Pedro da Serra, que evoluiu para uma associação, era criada em 1965. E tinham, até 2000, tinham 5 associações de agricultores familiares em Friburgo. 5. A partir daí, quando nós subimos, nós passamos a desenvolver esse trabalho associativista. Os presidentes sequer se conheciam, esses 5. Quando nós implantamos o Conselho Rural em 2001, nós trouxemos esse povo que estava organizado já para dentro do Conselho Rural. Eles começaram a se conhecer e se conversar. Quando eu fui secretário, eu só atendia as associações. Só vai ser atendido quem tem associação. Quem não tem associação, não vai ser atendido. Aí foi uma correria no município de Friburgo para poder criar essas associações. Aí foi um pool, assim, de associações. Várias associações falaram, o secretário só trabalha com associativismo. Quem não tiver associação não vai ser atendido. Eles começaram a correr para se legalizar, uma estratégia pública para ser usada.
Então, a partir daí, nós criamos 26 associações. Friburgo hoje tem 30. É a maior rede associativista do Brasil. Então, isso é muito interessante, que tem vários desdobramentos sociais. O desenvolvimento das sedes, por exemplo, é um trabalho que já é resultado daquela cultura associativista. Claro, Até então, eles se reuniam dentro de casas, de galpões particulares, não tinham estrutura própria. Escolas públicas. Então, agora eles estão avançando para uma rede associativista consolidada em patrimônio próprio. Isso é da maior valia para eles. Por exemplo, esse espaço aqui de Salinas vai ser um espaço para festa, pode ser para casamentos. Toda atividade social pode ser voltada aqui para a sede deles. Não precisa mais alugar espaço, ficar à mercê de disponibilidade das pessoas cederem ou não os espaços particulares. Então essa nova visão que o associativismo está tendo, de construir uma alvenaria própria, estabelecimento próprio, é um avanço grande, é um passo a mais que estão dando na organização social. Meu nome é Dirceu Tardem, eu sou de Baixada de Salinas e presidente da Associação de Agricultores Familiares lá da comunidade, que representa 3 comunidades lá, no caso Baixada de Salinas, Fazenda Campestre e Três Picos. Bom, antes da gente ter a associação, né, a gente não tinha representatividade. A área rural, ela ficava muito sem pessoas, né, que pudessem reivindicar de forma coletiva as melhorias para a localidade. E depois, né, que a associação foi formada, nós criamos um vínculo maior entre as pessoas, entre os produtores, e aí favoreceu em diversas formas. No início, a gente acreditava que a associação viria trazer melhorias na infraestrutura, na melhoria de estrada, mas depois nós fomos percebendo que o ganho maior que a gente teve com a associação foi a união. Que com a união a gente começou a entender melhor sobre a legislação do campo, os documentos que o produtor precisava ter para ele estar legalizado, para que ele pudesse ter um empréstimo do Pronaf, para que ele pudesse acessar a aposentadoria, os benefícios, enfim, que a área rural oferece de uma forma mais justa, porque até então eles não conseguiam ter acesso a essas coisas. E, enfim, depois as outras coisas começaram a aparecer também, a melhoria na infraestrutura, nas estradas, na coleta do lixo, na educação, na saúde. Hoje a gente consegue, de forma rápida, reivindicar, qualquer situação que aconteça na comunidade, a gente consegue estar entrando em contato com o poder público e tentando solucionar. E hoje a gente é bastante unido. Então a gente é visto pela cidade, pelos governos, de uma forma muito melhor, porque sabe que naquela determinada comunidade as pessoas estão junto e realmente quando precisa batalhar por alguma coisa, eles estão firmes aí na luta. A nossa associação, ela engloba 3 comunidades, a gente tem mais ou menos 300 famílias associadas. A gente tem um fluxo de participação nas reuniões de 100 a 150 pessoas por mês, todos os meses. A memória está presente em algumas sedes com homenagem aos primeiros associados. Até mesmo o restaurante local lembra o antigo mercado. Fomos até onde funcionava, antes do Ceasa, o antigo mercado dos agricultores do 3º distrito, na localidade de Barracão dos Mendes. Uma segunda rua foi aberta para o fluxo de veículos entre Nova Friburgo e Teresópolis, pois a comercialização dos produtos na primeira rua atrapalhava o trânsito de carros. Temos imagens do Barracão dos Mendes em meados do século XX e comparamos com as imagens atuais, onde existem ainda algumas instalações do antigo mercado.